Olá, amigos. Estamos iniciando o programa Esclarecimentos Oportunos. Lembramos sempre que esse programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, casa sediada na cidade de São Paulo. E como sempre conosco o senhor Milton Felipe. Tá bom, Milton? Estou bem, muito obrigado. Sou feliz por estar mais uma vez aqui com os nossos amigos técnicos, com você, para mais um programa. Esclarecimentos Oportunos é um programa que se propõe conversar a respeito de temas ligados à doutrina espírita. Notem que eu não falei temas espíritas exclusivamente, não foi assim, ligados ao conhecimento espírita. Então, nós aqui conversamos, a nossa ideia não é impor pensamentos, e sim traçar algumas sugestões de como nós podemos examinar esses assuntos. Pela oportunidade, quero aproveitar para desejar a todos os nossos amigos que os bons espíritos nos ajudem sempre. E o Milton comentou, a gente quer aqui sugerir algumas coisas, mas a nossa base de informação é sempre a doutrina espírita. A nossa proposta é o estudo das obras fundamentais de Allan Kardec, e baseado nesse estudo a gente ter alguns conhecimentos para enfrentar a vida do modo geral. Isso mesmo, perfeitamente. O senhor Milton, então, tem uma outra questão aqui que nos encaminharam, como a gente faz aqui atendendo sempre em nossos programas, que diz assim: as doenças psíquicas podem ser consideradas como obsessão? Boa pergunta, né? Muito interessante, boa para a gente conversar, até o ponto que sabemos, até o ponto que lendo aprendemos e repassar, compartilhar esses pensamentos. Vou começar pedindo licença para falar da obsessão com Allan Kardec, porque Allan Kardec estudou muito esse assunto. Há um capítulo do livro dos Médiuns que penso ser um verdadeiro tratado a respeito dessa matéria. Um capítulo que é utilizado na sua prática, porque ali, essencialmente, ele partiu da observação para depois escrever a teoria, é muito aproveitado por psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, espíritas ou não, mas que tomam conhecimento a respeito desse assunto. Na década de 70, o livro dos Médiuns e outros livros de Allan Kardec foram requisitados pela Academia de Ciências da antiga União Soviética, lá em Moscou, para ser examinado e estudado pela cadeira de parapsicologia. Notem que o assunto era considerado de importância científica. Então, eu falei isso para a gente valorizar bem o livro escrito por Allan Kardec, porque é um tratado a respeito dessa matéria. Obsessão. Tudo sobre obsessão está ali. Eu falei tudo naquele sentido de os principais pontos do roteiro para ser examinado, ser estudado com aplicação. Nesse capítulo, Allan Kardec ele vai apresentar uma conceituação, não é uma definição, uma conceituação do que é obsessão. E ele diz assim, para facilitar o nosso entendimento: obsessão pode ser considerada como um fato de interinfluência ou influências que os espíritos entre si fazem para promover o desarranjo de uma pessoa. Obviamente, ele vai depois fazer uma análise mostrando que entra aí o sentimento de ódio, de vingança, de violência, porque
Porque a obsessão ela é uma enfermidade de origem espiritual. É assim que Allan Kardec e, posso dizer, o Espiritismo apresentam a obsessão. Ele fala que é uma ação persistente, né? Aí ele vai dar detalhes no modus faciendi. Esse modus faciendi, isto é, como do ponto de vista operacional ela é realizada, fala dessa ação que o espírito que deseja promover por sentimento de vingança ou ódio faz de maneira insistente. Então, para ele é assim que o Espiritismo coloca a obsessão. Já as chamadas doenças psíquicas, pela própria ciência médica, já está nos desarranjos do psiquismo, porque a ciência localiza no cérebro todas essas situações, a ciência do mundo material. O Espiritismo realmente estuda o assunto ligado com o relacionamento entre os espíritos. Vejam bem que coisa interessante. Agora, a ciência, o que é preciso é ligar, fazer esta ligação, que a própria pessoa, a pergunta é objetiva. Posso chamar as doenças psíquicas de obsessão? Se quiser chamar, pode chamar. A psicanálise, a psiquiatria, a psicologia também estudam a obsessão como uma enfermidade, só que não localizam no espírito. Notem que eu falei que, em nome do Espiritismo, a obsessão é uma enfermidade de origem espiritual. Para a ciência, que não admite falar do espírito, é doença de desarranjos simplesmente no campo cerebral. De ordem física. De ordem física. Então, veja que interessante, a gente precisa distinguir isso bem, né? Mas, na realidade, eu não me lembro, eu nunca lembro muito bem das perguntas. Lá na pergunta 30 e pouco, quando o Kardec perguntou aos espíritos superiores se existia, então, duas coisas no universo, espírito e matéria, né? Não sei, é 30 aí? Eu não me lembro bem o número da pergunta. É 30 e pouco, né? Depois da 30ª. Assim. Então, os espíritos superiores disseram que no universo tem duas coisas... Dois né? princípios. Dois princípios, espírito e matéria. E o espírito, na sequência, eles informam os espíritos superiores que é o ser inteligente. Então, o ser inteligente, na realidade, é quem sofre. A matéria em si nunca sofre nada. Embora, na pergunta, acho que é 257, que é o ensaio teórico sobre as sensações nos espíritos, né? Os espíritos superiores vão falar que o corpo é um instrumento da dor. Por que isso? Porque o espírito reencarna com o objetivo de fazer algumas experiências. E essas experiências, normalmente, elas decorrem de situações anteriores, né? É a lei de causalidade. A gente vem aqui, na realidade, tratar dos efeitos de coisas que a gente gerou no passado. Então, a gente, quando vem aqui para uma nova existência, a gente escolhe, e somos nós que escolhemos, alguns problemas para solucionar. E aí, a partir da questão 258, que é a escolha de provas, né, do Livro dos Espíritos, nós estamos falando. Então, nós escolhemos algumas provas para passar. Por vezes, essas questões relacionadas com as questões psíquicas fazem parte dessas provas. E a grande maioria, na realidade, dos nossos problemas de ordem física e psíquica, eles estão relacionados com as nossas vidas anteriores. E a gente não se dá conta disso. Por isso que a gente insiste aqui, e nos nossos programas anteriores, a gente já mencionou diversas vezes, quem vai buscar o conhecimento espírita, é preciso que se aprofunde um pouco para entender essas questões. Ninguém fica doente porque Deus quer. Né? Os nossos filhos não passam por dificuldades porque Deus quer nos punir. Não existe isso.
O que na realidade o que ocorre são sempre consequências de coisas anteriores. A palavra em destaque, então, é consequências, é resultados, né? São fatores que advêm exatamente do pensamento e das ações dos espíritos enquanto encarnados e que se volta depois em outra encarnação para dar sequência àquilo que foi iniciado. Nós não devemos confundir tudo o que estamos falando aqui, porque existe uma ligeira confusão no meio espírita e na literatura espírita da pena de talião. A pena de talião é assim, tal pena, tal punição. Olho por olho, dente por dente. E não é assim que funciona. Esse assunto dizer que o indivíduo, porque fez isto ou fez aquilo, na outra encarnação vai sofrer aquilo e isso. Exatamente igual, não é verdade? Não é assim, porque varia de acordo com o pensamento e o comportamento dos espíritos. Existem, inclusive, amigos, atenuantes a respeito das punições que os próprios espíritos fazem a si. Não existem outros espíritos tomando conta de cada espírito, vai verificar o que ele vai passar na outra encarnação. Isso daí é tudo fantasia e que cria uma certa dificuldade para a explicação da lei da própria reencarnação, como se processa quando depois do espírito voltar a uma nova existência em um novo corpo para fazer novas experiências e aumentar o conhecimento que ele já vem aumentando pouco a pouco. E também não devemos entender nisso como uma violência e transgressão das leis sublimes do Criador, porque elas são justas, boas, oportunas e acontecem na medida das necessidades, não mais do que isso. Essa coisa das leis do Criador é interessante. Outro dia eu fui numa casa espírita fazer uma palestra, depois até um rapaz bem jovem, 20 e poucos anos, veio falar sobre essas questões relacionadas a Deus, né? Por que as coisas... veja, Deus criou algumas leis. E essas leis, elas estão aí e a gente vai passar por elas. Se a gente fizer as coisas certas ou as coisas erradas. Então imagine, por exemplo, alguém que numa encarnação fez sempre as coisas certas, ela não vai sofrer nada no futuro. Não vai ter consequências negativas dos atos. Então não é que Deus fez leis para punir ninguém. Ele fez leis que permitem, essa é uma questão de entendimento, a gente refazer o que fez errado, não é para punir ninguém. Né? Se Deus é bondade infinita, a gente não pode imaginar que os objetivos sejam punitivos. Então a gente às vezes acaba distorcendo, até por informações equivocadas, às vezes, que a gente encontra, os objetivos das leis do Criador. Como é que alguém que é bondade infinita vai fazer alguma coisa para punir alguém? Não tem sentido. Não é simples? Claro. Então, é só a gente perceber. Mas tem uma história que a gente já citou aqui algumas vezes, que às vezes a pena de talhão, a pessoa às vezes supõe que eu fiz alguma coisa, vai acontecer exatamente a mesma coisa comigo. Mas isso essa é a teoria no meio espírita. Então, mas não é exatamente a mesma coisa. Pode acontecer algumas coisas parecidas, e é engraçado, tem uma história que está lá no Céu e Inferno, de um espírito que chama Antônio B. E ele conta a história dele, ele passou por uma situação difícil. E veja que interessante, ele passou por essa situação difícil porque ele chegou no momento que ele queria ir adiante. Então ele fala, poxa, eu preciso sentir aquela sensação que eu gerei naquela pessoa para eu poder me libertar das coisas negativas do meu passado, para eu entender o que eu gerei de mal. Conscientemente. Então, veja como uma coisa é diferente daquilo que a gente, por vezes, imagina. A gente imagina aqui que as coisas muito pequenas, que a nossa visão ainda é muito reduzida com relação à vida espiritual. Na realidade, os espíritos
que estão alguns passos à frente da gente, eles querem andar logo. E para andar logo, às vezes, é preciso passar por situações negativas que foram geradas lá atrás para a gente seguir em frente. E a gente aqui não, deixa assim. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, né? A síndrome de Gabriela que o pessoal fala. Então, nós temos que entender, estudar um pouquinho mais a doutrina espírita, que vai fazer a gente entender essas questões relacionadas com a nossa vida, sobretudo com essas questões de problemas de ordem psíquica, de ordem física, que a gente enfrenta todos os dias, né, meu? Até para podermos ajudar as pessoas que passam por essas experiências, porque existem criaturas que se colocam à disposição da própria lei a fim de cumprir, porque já sentem no seu íntimo que devem passar por essas situações nesses graus de responsabilidade interior. Então, o espírito tem que, primeiro, se confortar interiormente. Isso nós podemos fazer, podemos ajudá-las, porque diante de uma necessidade da convivência ou não com um espírito que esteja passando por essa situação, o primeiro passo, a primeira atitude é realmente ter muita paciência. É preciso ter paciência digamos assim, eu vou usar uma expressão, infinita, porque a paciência não tem limite, terminou minha paciência. Tem gente que fala isso inadequadamente. Olha, esgotou a minha paciência. Não, não dá para esgotar a paciência, porque quem a tem exercita, pratica exatamente pelo sentimento de benevolência. Paciência é saber aguardar. Paciência, para o Espiritismo, na interpretação segura de Jesus, é saber aguardar. Aguardar o momento correto, o momento certo, de maneira a não ter ansiedade. Ansiedade é um mal do milênio. Antigamente eu falava do século, mas a gente sabe que realmente isso faz parte da natureza dos espíritos que fazem essas experiências aqui na Terra. Mas nós não podemos ter limite para a nossa paciência, principalmente porque se a ciência cuida, trata, procura corrigir as disfunções desses distúrbios psíquicos, a ciência faz isso através dos médicos que cuidam. Nós que ajudamos as pessoas com as quais nós podemos conviver, nós temos que ter também essa predisposição de ajudá-las. Eu estou dizendo isso porque sei muito bem que é muito grande o número dos que padecem desse, digamos, mal aqui na Terra, desse grande mal da Terra. Da obsessão, nem quero falar, porque cada um de nós tem a sua obsessão particular. Não há nenhum espírito que esteja encarnado aqui na Terra que não sofra de obsessão. É só ler o que escreveu Allan Kardec nesse capítulo, número 23 do Livro dos Médiuns, para nós percebermos isto. Tem uma questão muito atual também, que é um problema de muitas pessoas, e foi tratado no livro Evangelho segundo o Espiritismo com o nome de melancolia, e pouca gente sabe o que é, né? Isso mesmo. Melancolia. E hoje, o nome que todo mundo conhece é depressão. Depressão. Né? Então, veja que Kardec se ocupou disso também lá em 1862, foi lançado o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, já tratava desse tema, que é a depressão, mas só que o nome naquela época era melancolia, né, meu? Tristeza profunda. E é o que a gente vê hoje em muitas pessoas. Então, isso está muitas vezes ligado com a nossa natureza espiritual, e ele lembra lá, quando fala de melancolia, que a gente não vê muitas vezes objetivo na encarnação e quer retornar para o mundo espiritual. E isso traz essa tristeza profunda, muitas vezes, para o espírito.
e acaba gerando, e hoje a gente vê, outras questões, né? Como a gente tratou nos outros programas já, as questões de origem espiritual, que tem a ver com a obsessão, naturalmente, que é a influência dos espíritos, e pode levar, aí eu não me lembro também o número da pergunta, mas ao suicídio. Sim, chega né? assim. Então, veja a que ponto chega essas questões relacionadas com a obsessão, e a gente acha às vezes que uma coisa assim, estou com obsessão. Ou as pessoas que têm obsessão, não, mas ela está com obsessão, isso não é nada. Então, é preciso cuidado, além da paciência, muito cuidado com essas pessoas, porque a gente não faz ideia a que ponto essas coisas podem chegar. Precisamos estar atentos, né, Milton? Nós não fazemos ideia até que ponto esse processo leva as criaturas, até nos desarranjos físicos, como nesse complexo psíquico, e até no suicídio. São fatores desencadeados, e tudo começa, a gente viu lá, na leitura desse capítulo, com os desarranjos entre os espíritos, as influências perniciosas, que realmente desarrumam todo o complexo. Voltando mais uma vez, o que você falou já nesse programa, e no programa, acho que anterior, que é importante que a doutrina espírita nos auxilia a entender essas coisas, mas e ela tem lá todas as informações, mas é preciso que a gente vá e busque. Precisa estudar, precisa ler e estudar, porque o Espiritismo ilumina o nosso conhecimento, explicando como funciona a nossa realidade espiritual. Muito bem, seu Milton. Chegamos ao final de mais um programa. Agradecemos a atenção, a generosidade de todos, desejando-lhes que os bons espíritos nos ajudem sempre. E mais uma vez convidamos a todos para as nossas palestras públicas, que estão à disposição de todos ao vivo nas quartas-feiras a partir das 20 horas na nossa página do Facebook, que é facebook.com/transical, ou no YouTube, que é youtube.com/Kardec TV. Então, às quartas à noite, 20 horas, aqui de São Paulo, né, do Brasil, há pessoas de outros estados e países que nos assistem, podem assistir às palestras públicas da nossa casa, a Sociedade Espírita Francisco de Assis, ao vivo. Ao você que esteve conosco, nosso abraço e até o nosso próximo programa.